Resolução da terceira questão da prova do IME do ano de 2020/2021. A prova que estamos resolvendo é a prova de primeira fase. Vamos ao enunciado da questão. Seja a função f de x igual a 2x à quarta menos 8x à terceira mais 4x menos 7. Considere uma reta qualquer que corta o gráfico dessa função em 4 pontos distintos. Os pontos são x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. O valor de x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 2 é letra A, 1, letra B, 3 meios, letra C, 2, letra D, 7 meios, letra E, 4. Ok? Então vejam, existe uma função f que ele define essa função f por f de x igual a 2x4 menos 8x3 mais 4x menos 7. Isto é, temos ali uma função polinomial, certo? Aí ele pede para você considerar a reta que corta o gráfico dessa função em 4 pontos distintos. Então, ao construir o gráfico daquela função, você imagina uma reta cortando esse gráfico em 4 pontos distintos. Aí esses pontos, ele representa os pontos aqui por esses 4 pares ordenados. Aí ele pede o valor de x1 mais x2 mais x3 sobre 4 dividido por 2. Observe que o que ele pediu, no numerador da fração, o que aparece é a soma do quê? De x1 mais x2 mais x3 mais x4, que são o quê? As abscissas dos 4 pontos em que a reta corta o gráfico. Tá certo? Observe que x1, x2, x3 e x4 são os x de cada ponto em que o gráfico é interceptado pela reta. Observe aqui os pares ordenados, o x1, x2, x3, x4 que aparece aqui no que ele pediu para calcular, aparece exatamente aqui na abscissa de cada ponto, ok? Então, resumindo, é isso. Então, vamos à solução da questão, ok? O que você deve observar é as abscissas dos pontos de encontro da reta com o gráfico da função, certo? Então, vamos à solução. Ali tem a lei da função e aqui estão os 4 pontos em que a reta intercepta aquele gráfico, certo? A reta que intercepta esse gráfico, eu não vou desenhar, ok? Nem tampouco o gráfico dessa função. O que eu vou fazer o problema todo algebricamente. Vamos supor que a reta que intercepta o gráfico dessa função tenha como equação a equação g de x igual a x mais b, ok? Em que a e b aí são números reais, né? Números reais fixados, certo? Então, eu vou dizer que a equação da reta que intercepta o gráfico de f é representada por g de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, certo? Então, aqui, a e b são números pertencentes aos reais, números fixos. Então, se essa é a equação da reta que intercepta o gráfico daquela função f, quando a reta interceptar o gráfico, o que é que vai acontecer? O valor de f de x vai ser igual ao valor de g de x, certo? Então, no encontro da reta com o gráfico dessa função, o que é que vai acontecer? O gráfico de o valor de f de x, melhor dizendo, vai ser igual ao valor de g de x, ok? Então vamos anotar isso. Então quando a reta interceptar o gráfico de f,
Quando a reta interceptar o gráfico de F, temos. Então, quando a reta interceptar o gráfico de F, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que f de x vai ser igual a g de x. Então, f de x será igual a g de x. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei de f igualar a lei de g. Então, se eu pegar 2x à quarta, eu vou pegar 2x à quarta menos 8x à terceira, mais 4x, menos 7, e vou igualar isso a x mais b. Ok? Vamos pegar esses dois termos aqui que estão no segundo membro e passar para o primeiro membro. Aí observe que esse ax, quando passar, vai passar menos ax, e eu vou poder juntar com 4x, né? E o b, eu vou, como ele é independente de x, eu vou juntar com menos 7. Então, ao passar esses dois termos para o lado esquerdo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 2x4 menos 8x3, aí mais 4 menos a vezes x, ou seja, quando eu passar o ax para lá, fica menos ax. Aí eu peguei o x, coloquei em evidência. Aí fica 4 menos a vezes x. E o b, quando passar, vai passar menos b. Aí isso eu vou escrever assim. Já que o b vai ter um menos e o 7 também tem menos, eu vou botar 7 em evidência e vou escrever b mais 7. Isso aqui igual a zero. Ok? Aí agora, observe o seguinte. Quando eu igualei f a g, eu obtive uma equação polinomial de grau 4 na variável x. O a aqui, ele é só um parâmetro, certo? Ele é um número real, portanto, a, ele define esse coeficiente do termo de grau 1. E o b define o termo independente, né? O termo independente, ele depende desse número b. Tá certo? Então, a gente, quando iguala f a g, a gente cai numa equação polinomial de grau 4. Cujas raízes, as raízes dessa equação, são exatamente as abscissas dos pontos de encontro. Porque quando eu igualo f a g, eu obtenho exatamente isso, as abscissas dos pontos de encontro da reta com o gráfico da função f. E as abscissas dos pontos de encontro são exatamente o quê? x1, x2, x3 e x4, ok? Então, se a gente for resolver essa equação de grau 4, as raízes dela, ou seja, as soluções dessa equação, são exatamente o x1, x2, x3 e x4 que interessa para a gente. Então, observe que x1, x2 e x3, x1, x2, x3 e x4, que aparecem como abscissas desses pontos, eles acabam sendo o quê? Eles são as raízes dessa equação polinomial de grau 4, ok? Elas são as raízes. Aí, observe que o que ele pediu para a gente calcular foi o quê? x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 2. Ou seja, naquele numerador aparece exatamente a soma das raízes dessa equação polinomial aqui, ok? E a gente sabe calcular a soma das raízes de uma equação polinomial sem conhecer as raízes. Basta olhar para determinados coeficientes da equação, certo? Eu vou querer colocar essa equação lá na outra página para a gente fazer o cálculo da soma das raízes lá na outra página, tá certo? Então, deixa eu levar essa equação para outra página. Pronto, aqui está a equação polinomial. Acabou trazendo o que eu não queria, mas deixa eu
levar a equação para lá. Bom, como não deu muito certo, eu vou apenas copiar, tá? Então, 2x4 menos 8x3. A equação é 2x4 menos 8x elevado à terceira. Aí tem mais 4 menos a vezes x. E o termo independente é menos b mais 7, e aí igual a zero, certo? Então, como eu disse antes, né, a x1, x2, x3 e x4 que aparece ali, a gente concluiu na página anterior que são as raízes dessa equação. E aí a gente tem lá em cima a soma das raízes. Aí é possível, usando o que a gente chama de relação de Girard, né, é possível obter a soma das raízes sem resolver a equação. A soma das raízes é menos o b dividido pelo a, ou seja, é menos a divisão do coeficiente de x à terceira pelo coeficiente de x à quarta. Então, menos é da fórmula, certo? Da relação de Girard. E aqui vem o b da equação dividido pelo a, que é 2. Ok? E aí, fazendo as contas, essa soma vai ser igual ao quê? Vai ser, aqui vai dar menos 4, a divisão, porém ali tem um menos, essa soma vai dar igual a 4. E aí, voltando, né, lá para calcular o que ele pediu, que ele pede a soma de x1 com x2, x3 e x4 dividido por 2, aí o valor dessa soma vai ser o quê? Vai ser 4 dividido por 2, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, 2 é a resposta da questão. Aí, voltando lá no enunciado, a gente encontra o valor 2 na alternativa C. Então, letra C é a resposta da questão, ok?